Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Carlos Gustavo. Boa noite, amigos da Varanda Virtual Races. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão oficial Varanda. Hoje, mais uma vez, nessa segunda-feira, reunido com a BR League ao vivo, direto do Autódromo de Curitiba, com o Stock Car V8, a grande estreia do automobilismo virtual brasileiro. Hoje, nessa segunda-feira, com esse incrível campeonato com o Stock Car V8, é Toyota Corolla versus Chevrolet Cruze na pista. Hoje, Carlos Gustavo, com essa versão mais moderna do automobilismo de turismo nacional mais destacado no Brasil. E hoje, com 30 pilotos na pista, Carlos Gustavo, estamos hoje no circuito de Curitiba, na região metropolitana, circuito aí na região dos Pinhais, circuito este com 3.695 metros, 12 curvas. Estamos aqui, lembrando que já correram Stock Car, já correram Fórmula Truck, diversas categorias, e em celebração ao encerramento, o triste encerramento das atividades aqui no Autódromo de Curitiba. Já não temos mais o autódromo, já está sendo demolido e realocado. Carlos Gustavo, estamos com a BR League. Muito boa noite. Já vejo o Daniel Vinícius chegando para a pista também. Temos novidade, hoje a Varanda também na pista, Carlos Gustavo com seus pilotos, estreando mais uma vez no eSports, com a grande BR League que reúne hoje a nata do automobilismo virtual, com 30 pilotos no Autódromo de Curitiba, Autódromo Raul Boesel, para um grande embate de duas baterias, 25 minutos, grid invertido, muita coisa para acontecer. Carlos Gustavo, um prazer enorme te encontrar mais uma vez aqui na tela da Varanda. É isso aí, Luiz, boa noite para você, boa noite aos varandeiros diretos lá de casa, todo mundo acompanhando esse início de campeonato da V8, Stock V8 da BR League, campeonato que promete grid cheio, muita gente boa na pista. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho aqui do calendário. A gente tem a primeira prova hoje, de 15 em 15 dias a gente tem, são 6 etapas, a próxima é em Brasília, depois Jacarepaguá, Cascavel, Velocità e Interlagos para a grande final. Muita coisa vai acontecer aqui, são duas baterias de 25 minutos e os pilotos inscritos estão na tela. É o Lapenda, é o Ponciano, Pissetti, Oliveira, Soares, Cleiton Góes, Daniel Vinícius, Emerson Cabral, Gabriel Francisco, Gilberto Rincha, Almeida, Baldin, Silveira, Santos, Lucas Sene, o Junqueira, o Zilli, Guini, Zanduso, Murilo Leite, Nélio Queiroz, Garcia, Pedro Magalhães, Rafael Lippe, Rafael Migliorini, Ricardo Riso, Rogério Batista e Tido Olmedo. Lotado o grid de estrelas, impressionante o que a BR League conseguiu reunir para essa prova de hoje aqui, Luiz. Muito bem, Carlos Gustavo, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Estamos aqui com a Varanda Virtual Races, o seu canal de automobilismo virtual. Você que não conhece a Varanda, seja muito bem-vindo à Varanda, Varanda que transmite oficialmente todas as corridas da BR League, menos a Multiclass, porque a Varanda também gosta de correr, né, Carlos Gustavo? De vez em quando a gente tá na pista, mas eu tô de olho aqui nos pilotos e quem vem fazendo a volta mais rápida, faltando 6 minutos pro final dessa classificação. Queria ressaltar para todo mundo que está assistindo em casa, esses carros têm o subterfúgio de usarem o push to pass na corrida. Eles têm, acho que são 10 push para usarem a cada 25 minutos de prova, são duas baterias de 25 minutos, serão duas baterias de 25 minutos, cada uma com 10 push, mas eles não têm essa alternativa aqui na classificação. Então na classificação é no peito, é na raça, e quem vem fazendo a melhor volta por aqui é Gabriel Francisco. O nosso grande Caim vem na primeira colocação com 1.11.908, o único que baixou da casa dos 12. Carlos Gustavo, ele tem como grande adversário nessa temporada o Arthur Soares, que vem no seu encalço também na segunda colocação. A briga promete, o briefing foi extenso, foi muito claro, os pilotos muito bem orientados, faltando 5 minutos agora. Acho que a gente podia passar o grid e mostrar todos os pilotos, Carlos Gustavo. Vamos lá, Luiz, estou gostando da empolgação, vamos pegar no detalhe. Gabriel Francisco vem aqui na primeira posição, em segundo vem Arthur Soares, ainda falta 5 minutos para o quali acabar, tem muito chão ainda, mais umas 3 ou 4 tentativas. Jason Silveira, outro piloto da Varanda, vem aqui na terceira posição. O Rogério Batista Ângelo vem aqui na quarta posição.
Em quinto vem Murilo Leite. Sexto, Eduardo Zilli, de olho nele, cuspindo fogo pelo escapamento, Eduardo Zilli. O Riso vem em sétimo, parado nos boxes. Rafa Lippe, outro piloto Varanda. A Varanda chegou com tudo na BR League, vem na oitava posição. Em nono, a gente tem o lindo carro de Pedro Magalhães. Em décimo, Marcelo Guinness. Em décimo primeiro, outro piloto da Varanda, Varanda Stealth. Vem aqui, Lucas Ceni. O Rafa Migliorini, amigo da Varanda, carro lindo do Rafa, vem em décimo segundo. Paulo Henrique, décimo terceiro, da Fast Lap. O Baldin, lindo carro do Baldin, vem na 14ª posição, esse costuma andar lá na frente. Guilherme Almeida, 15º. 16º para Gilberto Rincha, outro piloto Varanda, hein? Daniel Vinícius, que acaba de chegar, é o atrasadinho da noite, o Santos Dumont da Varanda em 17º. Nélio Queiroz, também Varanda, hein? 18º. Clayton... São 7 pilotos, não, Gustavo? Chegamos com tudo. Clayton Góes vem na 19ª posição. O Lapenda vem em 20º. Ponciano, com seu carro do Corinthians, vem em 21º. O Anderson Oliveira, o 22º. Pissetti, capotando o Pissetti, cenas fortes. Tira a câmera dele, vem em 23º. E os carros lindos da Varanda, da transmissão Varanda. A Varanda chegou com tudo aqui em Curitiba, Luiz. Carlos Gustavo, a gente precisa descobrir o nome das outras equipes também, hein? Tem a Fábrica Racing, Fast Lap Racing. A gente vai sendo orientado aqui, também dando uma olhada aqui nas skins, se habituando aqui aos pilotos aqui da V8 Supercars, não, é o V8 Stock Car em Curitiba. Toyota Corolla versus Chevrolet Cruze. Carlos Gustavo, parece que o único Cruze que aparece aqui na tábua de classificação é o Murilo Leite, que vem na 5ª colocação. Ele está a 4 décimos do Gabriel Francisco, que baixou mais um pouquinho agora. Gabriel fez um 11.859. A gente tem agora 2 minutos e meio para o final da classificação. Queria dar um alô para todo mundo que está ali no YouTube acompanhando e assistindo a Varanda. Desde já, meu muito obrigado. Vocês são sempre muito, mas muito bem-vindos à Varanda e também aqui à BR League, esse espetáculo de liga de automobilismo virtual, sempre reunindo grandes pilotos, grandes corridas. E digo mais, esse projeto da BR League para 2022 vai ser muito, mas muito legal. Você não pode ficar fora dessa. Se inscreva na BR League, na descrição aqui do vídeo tem como você chegar lá e fazer parte dessa festa. Vamos ver quem está aqui, Carlos Gustavo, acompanhando a gente na Varanda desde o início. O Dago, acho que é o Dago RG Silva, Jason Silveira, Ítalo Ribeiro, Beatriz Meirelles. Também temos aqui a equipe Hit Motorsports e Motorsports, dizendo que tempo bom, onde é que é? Claro que é aqui na Varanda. Também temos aqui o Adilson Baldin, Matheus Leite, Vitor Marques, Henrico Machado, o Micael, Denis Sprícigo. Por que o Denis Sprícigo não está na pista, Carlos Gustavo? Quando é que vai estrear Denis Sprícigo, Luiz? Deve ter dado alguma cagada em casa, por isso que não está aqui. Vamos lá, temos também o Sarinski Parinza, Felipe Marques, grande Felipe Marques. Não tem que o Felipe Marques pegar a mão desses carros aqui. Quero ver esse cara andar lá na frente, viu, Gustavo? Também temos aqui o Fauzi Souza, Juliano Rocha, grande Juliano Rocha, também figurando várias vezes na tela da Varanda. Jairo Matos, Gui Zerbinati, Daniel Vassen, quem mais por aqui? Será que eu esqueci de alguém? Não, tá aqui, ó, Jaime Boeri, grande Jaime Boeri por aqui. Também todo mundo de olho na transmissão da Varanda. Muito obrigado, muito bem-vindos. Vocês são muito, muito bem-vindos aqui. A Varanda não tem porta, não tem janela, está sempre aberta para todos vocês acompanharem aqui com a gente as corridas de automobilismo virtual. 46 segundos para o final. Acho que o Arthur Soares dos boxes já faz os últimos acertos para a largada. Eu acho que vai ser difícil alguém tirar a pole position do Gabriel Francisco, Carlos Gustavo. Pois é, mas Eduardo Zilli ainda vem tentando, hein? Esse é rápido, esse tem pé pesado. O Eduardo Zilli na 3ª posição. Tá melhorando, parece que tá melhorando, Luiz. Vai fechar a volta agora e talvez ainda consiga abrir mais uma. Vamos acompanhar. Eduardo Zilli, ele é da Fábrica Racing, né? Vamos acompanhar aqui o carro dele. Muito bonita a skin do Eduardo Zilli. Bem na reta dos boxes de Curitiba, despejando potência 240, 250, chegam a quase 260, quase
abre mais uma volta, é a última tentativa dele, ele está com a terceira posição a 3 décimos do Gabriel Francisco, único piloto que baixou da casa de 1:12. Encerrada a classificação para Francisco Soares. Quem tem volta aberta agora é Eduardo Zilli, está agora na tela da varanda. Também o Baptista na tela. Conhece o Baptista, Carlos Gustavo? E Lucas Celi agora na terceira colocação, uma volta onde ele achou essa volta. Lucas Celi, a figura agora 1:12.1. Inacreditável, ele vinha reclamando demais do carro durante todo o final de semana, Carlos Gustavo. Pois é, não achou equilíbrio, trocou de setup, chamou outro engenheiro. Parece que acertou uma volta voadora. Lucas Celi, nome forte para a prova, Luiz. Meus amigos, já estamos no overtime aqui na classificação da BR League dos V8 Stock Car em Curitiba. Pessoal, é Toyota versus Cruze aqui na pista. Essa é a versão nova da Stock Car, a principal categoria de automobilismo brasileiro, e agora figurando no virtual também com a BR League. Vamos ver o que faz agora. Estou de olho no Zilli, fechou e não melhora. Eduardo Zilli se mantém na quarta colocação, e é isso, hein, Carlos Gustavo? É isso, então tem Gabriel Francisco na primeira posição, Arthur Soares o segundo, Lucas Celi o terceiro, Eduardo Zilli o quarto, o Batista... Você tinha alguma dúvida com o Celi? O que aconteceu? Não, eu tava procurando a tecla aqui pra apertar. Eu já não tô enxergando o teclado. Eu vou mandar um óculos pra você. Eu já fiz isso, né? Já fez, você mandou vários. Depois do Ceni, quem vem, Gustavo? Depois do Ceni vem o Eduardo Zilli, o Batista, Jason Silveira, Murilo Leite, Rafa Lippe, Ricardo Rizzo, Pedro Magalhães. Depois Marcelo Guinness, Migliorini, Rincha, Baldin, Paulo Henrique, Daniel Vinícius, Guilherme Almeida, Nélio Queiroz, piloto varanda, Cleiton Góes, Alisson Pissetti na 20ª. Seguindo tem o Lapenda em 21º, Ponciano 22º. Ponciano prometeu mais, hein? Anderson Oliveira 23º. São 23 na noite de hoje, Luiz. Olha, Carlos Gustavo, Ponciano falou pra gente que ele é bom de corrida, que a classificação ia ser difícil pra ele, mas ele tinha um bom carro pra corrida. 30 segundos agora pra largada. Estamos aqui reunidos com a BR League em Curitiba, V8 Stock Car na tela da varanda. O pole position é Gabriel Francisco, seguido de Arthur Soares, Ceni, Eduardo Zilli e Batista, são 5 primeiros. Sabe quem veio hoje? Desculpa, Gustavo. Desculpa te cortar, mas a Fabiane está na tela. Ah, muito bem, subindo a placa dos 10 segundos. Agora, Fabiane, bem-vinda de volta. Vai ser dada a largada, luzes acesas, vamos tirar o carro da pista. Vai ser dada a largada, BR League Stock Car na tela da varanda. Largada para Stock Car BR League em Curitiba. Vem Gabriel Francisco na primeira colocação, largou mal. Arthur Soares assumiu a primeira colocação, Gabriel já se embola com o segundo pelotão. Largou muito bem agora, Arthur Soares a figura em primeiro. Espalhou o Gabriel Francisco, Batista é o segundo, Eduardo Zilli terceiro. Depois Santini, Silveira, Rizzo, sexto. O Guinness Book já é sétimo. Quem largou muito bem foi Arthur Soares, reagiu demais aí às luzes. E vem agora na primeira colocação. Lembrando, Carlos Gustavo, já tem um Push to Pass para usar. E o Arthur Soares, ele largou com o Push to Pass, por isso que deu esse punch, esse jump aí da parte da frente, Carlos Gustavo, e figura em primeiro agora. Os 5 primeiros são Soares, Batista, Zilli, Francisco e Jason Silveira. Amigos, senhoras e senhores, largada para V8 Stock Car ao vivo na tela da varanda com a BR League em Curitiba. Um espetáculo de imagem, um espetáculo de largada. Não vejo grandes confusões. Daniel Vinícius infelizmente abandonando a prova, teve um desconecte, mas o líder é Arthur Soares, que fecha a primeira volta. Carro espalhando ali pro lado de fora. O Rincha agora rodado na pista, passou. Não, o Rincha se livrou da confusão. Quem rodou e ficou para trás ali de atravessado na reta é o Paulo Magalhães, Carlos Gustavo. Pois é, início complicado pro Magalhães. Muita gente se acertando aqui. Acontece, porta com porta é normal no automobilismo. E eles estão abusando disso, mas de início foi bem, foi todo mundo bem. Ali na frente, Gabriel Francisco vem sofrendo com o Eduardo Zilli. Gabriel Francisco, que estava na pole, não largou bem, perdeu muitas posições. Vamos ver o que acontece. Vamos passar o grid. Arthur Soares é o primeiro.
Colado nele vem o Batista. Em terceiro vem o Eduardo Zilli. Gabriel Francisco em quarto. Jason Silveira em quinto. O Riso é o sexto. Guinness o sétimo. Gilberto Rincha na oitava posição. Guilherme Baldin nono. Pissete é o décimo. Ponciano largou bem. Ponciano fez bonito. Falei que ele vinha bem na corrida. Vem bonito fazendo forte o corintiano Alex Ponciano. O Lapenda vem em 12º. Miliorini 13º. Lucas Sene, que largou muito mal na 14ª posição agora. Guilherme Almeida 15º. O Oliveira é o 16º. Briga aqui, Luiz. É Oliveira, é Almeida, é Leite, é todo mundo junto aqui na reta de Curitiba, Luiz. O Cleiton Góes vem agora com o push apertado, veio pra cima agora do Leite, que traz Oliveira, Guilherme Almeida, Lucas Sene, 4, 5, 6 carros na mesma imagem. Um espetáculo de imagem aqui sendo transmitida ao vivo pela varanda. Essa corrida de Curitiba aqui com o Stock Car V8. Essa incrível categoria aqui em Curitiba pela BR League. Eu tô de olho aqui nos primeiros, Carlos Gustavo. Parece que o Jason Silveira teve problemas, hein? Escorregou fora da pista. Jason Silveira perde muitas posições. O Jason agora é 13º. Lucas Sene passa por ele agora. Aqui no pelotão intermediário, onde o bicho tá pegando essa briga aqui, Carlos Gustavo. Almeida, Murilo Leite, todo mundo junto. Não tem posição definida por aqui, tá todo mundo aqui disputando metro a metro, palmo a palmo. Sabe por quê, Luiz? Porque tempo bom é aqui na varanda. B.O.B., a revolução na administração de condomínios. Gaia Consulting, sua TI na mão de profissionais. Texas Burger, o melhor burger da região de Guaraci, no Paraná. Zerbinax, consultoria em design, renderizando sonhos. First Racing Studio, tudo para o automobilismo virtual. É isso aí, muita coisa já mudou desde quando a gente entrou com os comerciais, viu, Luiz? Como é que são como estão as atualizações, Gustavo? Eu vi muita ultrapassagem, mas tem briga boa. Sexto, sétimo, quinto, sexto, sétimo, oitavo, todo mundo lutado aqui. Que prova! Olha, eu queria, não botando a câmera metralhadora AK-47 da varanda, mas quem vem bem na prova é o Rincha, que está em sexto lugar, buscando concentração total. Gilberto Rincha se encontra na prova nesse momento, Gustavo. Ele está querendo começar o ano de 2022 com o pé direito, teve um ano passado um pouco mais difícil. Vamos ver se começa com o pé direito. O Gilberto Rincha, o velocíssimo Gilberto Rincha, piloto varanda, tem que fazer bonito hoje para se consagrar, não é, Luiz? É isso aí. Carlos Gustavo, agora que você passou o grid e mostrou todo mundo na tela da varanda, alguns já parando no pit, como Guilherme Almeida e Jason Silveira fazendo a sua parada obrigatória. Queria lembrar o pessoal de casa que está assistindo. No final da corrida nós vamos sortear um boné exclusivo da varanda, o boné com o tema do Lando Norris da Fórmula 1. Lindo boné, entregue gratuitamente na sua casa do Arroio Chuí. Esteja você aonde estiver, a varanda manda o boné aí na sua casa. Daqui a pouco a gente vai mostrar aí no Instagram a foto do pessoal que já recebeu os brindes varanda. Já mandamos drones, já mandamos headsets. Agora estamos sorteando os bonés, que são exclusividades aí dos nossos parceiros, que logo a gente vai poder falar que são parceiros oficiais, mas eles entregam gratuitamente aí na sua casa. E para participar você tem que inscrever aí no chat da varanda. Tempo bom é na varanda. Quem inscreveu já tá valendo. Quem não inscreveu ainda, dá um like, se inscreve no canal e comenta aí no chat. Tempo bom é na varanda. No final da prova a gente sorteia um boné exclusivo, entregue gratuitamente para você. Um brinde aqui de todo o início do campeonato que a varanda traz aí para todo mundo que acompanha as corridas aqui, as corridas virtuais. Carlos Gustavo, parece que os ponteiros ainda não pararam, hein? E a briga tá boa. É o Zilli para cima do Batista pela segunda posição. Vem aqui o Luiz Eduardo Zilli, vem para cima e vai assumir a segunda colocação aqui. Ainda não, vai tentar por fora, fez por fora, balança o carro. E o Batista ficou na terceira colocação e assume a segunda. Tem carro, tem equipamento, tá tocando muito, Gustavo.
vem aqui já ameaçando demais aqui o Arthur Soares, que se cuida e parece que o Cine encontrou o passo dele na corrida, Gustavo. Pois é, piloto experiente, treina muito, treina forte, veio determinado para levar a prova e o título na BR League. Eduardo Zilli leva a sério o automobilismo virtual, e você que quer fazer parte disso tudo, entre em contato com a Liga, na descrição do vídeo tem todos os contatos, você entra lá, faz sua inscrição, vem correr com a gente e vem se divertir com a gente. Arthur Soares é o primeiro, depois de 6 voltas. Eduardo Zilli vem na segunda posição. O Batista vem em terceiro, colado nele, hein? Aqui é briga boa. Gustavo, olha, ele vem babando aí na sequência de S. É isso aí, Gabriel Francisco, só de olho ali, vem na quarta posição. O Riso vem na cola dele, na quinta posição. Deixa eu esperar eles passarem pela câmera aqui. Isso aí. Agora vem P7, vem na sexta posição. Opa, parece que aqui tá todo mundo junto, hein? É um trenzinho. É P7 em sexto, Baldin já na sétima posição, vem crescendo de produção, Baldin. Ponciano, oitavo, excelente prova de Alex Ponciano. Milhorini vem na nona posição. Lucas Sene, depois do acidente no início da largada da prova, vem se recuperando, vem em décimo. O Lapenda é o 11º. O Guinness, 12º. Clayton Góes vem na 13ª posição. E aqui tá a briga. Murilo Leite em 14º. Oliveira. Opa, Murilo Leite escapou. Não, tá no ar. Murilo Leite em 14º. Oliveira 15º. Gilberto Rincha, que já parou, acho eu, vem na 16ª posição. O Lipe vem em 17º. Nélio Queiroz é o 18º. Jason Silveira 19º. Guilherme Almeida vem em 20º. O Magalhães 21º. E o Paulo Henrique 22º. Daniel Vinícius já abandonou. Vamos ficar de olho aqui, Luiz, porque para quem tá de casa dá para acompanhar. Não dá para acompanhar. Não tô acompanhando os push to pass. Você tá conseguindo acompanhar, Luiz? Eu tô sim, Gustavo. Aqui aparece para mim. Quem mais usou aqui são os 5 primeiros. Usaram por 4 vezes o push to pass. Restam 6 para eles nesses 15 minutos finais de corrida. Depois o P7, que é sexto, usou 7 vezes. Quem menos usou, parece que foi o Rafael Lípia. Aqui parece para mim que ele não usou. O Murilo Leite usou poucas vezes também. Eu digo mais, hein? Entre os 5 primeiros, estão aqui na mesma balada, na mesma tocada e com a mesma quantidade de pushes usados. Senhoras e senhores, com o grid passado, as brigas vão se achando. O Batista não se deu por vencido, ele tenta recuperar a segunda colocação para cima do Eduardo Zilli. A briga do momento a meio segundo dele, trazendo o Gabriel Francisco, o Riso e o P7 um pouquinho mais atrás. Uma briga muito interessante com o Baldin, Gustavo. Vamos acompanhar um pouco essa briga aí, câmera no Baldin. Aí o nosso amigo Guilherme Baldin da Texas Burger, lá em Guaraci, no Paraná, com o Varanda Double Egg, uma iguaria lá no cardápio do Texas Burger. Você que não conhece o Texas Burger, dê uma passada por lá, use o iFood e peça lá o seu Varanda Double Egg. O seu Adilson Baldin, que participa sempre das transmissões, inclusive já comentou aqui no chat da Varanda, Tempo Bom é na Varanda, para concorrer ao boné aqui, que vai ser sorteado no final da transmissão. Ele que inventou essa fórmula mágica aí, com um molho especial. É um dos sandubas mais pedidos no Texas Burger. Estamos agora com imagens de Guilherme Baldin da Varanda, ele que vem representando a Fábrica Racing, vem na 7ª colocação. Gabriel Francisco, o que aconteceu aqui, vem pro boxe, hein, Gustavo? Gabriel Francisco vem pra sua parada. Alô, Gustavo? E errou o pit ainda, passou pelo pit, complicou, atrasou, mas foi tudo bem. Vem Gabriel Francisco saindo do pit, vamos ver o que acontece. Já fez a parada? Já fez a parada, parece que só pôs 1 litro de combustível e seguiu pra frente, é só aquele splash and go. Vem aqui na 11ª posição, faltando 13 minutos para acabar a prova. Saiu atrás do Guinness Book. Atrás do Guinness Book. Beleza. Bom, o Arthur Soares ainda não veio pro box, o Zilli também não, o Batista também não. Eles têm 8 minutos para executar essa manobra, lembrando que a BR League abre uma como é que
fala, Gustavo, uma janela de pitstops por um determinado tempo, então o piloto é obrigado a fazer a parada dentro desses 25 minutos de prova. Lembrando que temos ainda a segunda bateria dessa corrida, aqui em Curitiba sobra emoção. E opa, a Batista saiu da pista, hein? Já tá sentindo desgaste de pneu e vejo o Rizzo indo pro box agora tentar o undercut, sabendo que o Batista deu aquela errada, aquela atravessada ali na zebra. Eu tava falando da segunda bateria, a segunda bateria tem o grid invertido. Então, todos eles aqui voltarão para a pista e os primeiros largarão em último. Ah, meu amigo, então, emoção dobrada, se segure aí no sofá, você que está assistindo a varanda, tá de olho aqui, segunda bateria, vem aqui agora para decidir muita coisa nesse início de campeonato da V8 Stock Car aqui pela BR League. Arthur Soares é o líder depois de 10 provas, de 10 voltas, trazendo o Zilli em segundo, o Batista em terceiro e o Pissetti, que ainda não veio para o box. O Pissetti, que é dono de pizzaria, ele que tem origem italiana, Carlos Gustavo, é uma rotisserie, e também aí com pratos italianos exclusivos. Ele vem figurando na quarta colocação. E vou dizer mais, vem bem na prova, segurou o ataque aí do Baldin, segurou o ataque do Rincha, que já fez a sua parada. Vamos ver como é que as coisas acontecem. O Rincha vem brigando aqui na 10ª colocação, acabou de passar pelo Clayton Goyce. O Rincha parece que já tá com o pit stop feito, Carlos Gustavo. Você tem o barulho do motor do Rincha aí, Luiz? Vamos ver aqui, ó. O Rincha passando aqui na reta dos boxes em Curitiba. Daí o Rincha assinou com a varanda de última hora. Bem na corrida aqui na 10ª colocação. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Muito bem, senhoras e senhores, essa é a Varanda Virtual Races, o seu canal de automobilismo virtual. Se esse é o seu primeiro contato com a varanda, vou falar bem ao pé do ouvido assim, ó. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Muito bem-vindo à BR League, muito bem-vindo ao canal Varanda de Transmissão. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe essa corrida com seus amigos que gostam de automobilismo virtual. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Gilberto Rincha passou, é nono agora. Agora tem imediatamente na frente dele, Carlos Gustavo, o Gabriel Francisco, que também já fez a sua parada. Eu acho que não foi uma parada tão boa do Caim por aqui, Carlos Gustavo. Pois é, quem na frente dele ainda não parou? Ó, acho que o Rizzo já parou, né? Arthur Soares também já parou. Aparece agora em sexto. E a corrida tem um novo líder, que é o Batista, que ainda não veio pro box. E tem 5 minutos para fazer isso, Gustavo. Agora sim. É isso aí, Batista é o primeiro, Eduardo Zilli nos boxes. E uma estratégia interessante do Migliorini, hein, Gustavo? Pois é. Quem poderia imaginar Migliorini fazendo bonito aqui em Curitiba, deixando todas essas feras para trás. Chegamos aí, faltando 10 minutos para acabar a prova. Migliorini vem na segunda posição, a 11 segundos do Batista, mas vem bem Migliorini, deixando muita gente boa para trás, fazendo bonito em Curitiba. Arthur Soares brigando com o Lucaseni. Arthur Soares deixa o Lucaseni para trás, rapidíssimo Arthur Soares. O Lucaseni é outro piloto varanda, forte também. Teve um problema na largada, está tentando recuperar. Não acredito que tenha parado nos boxes ainda. Será que trocaram o pneu? Porque parece que ele está sofrendo com o carro agora, hein, Gustavo? Eu acho que não trocaram o pneu. Acho que ele ainda não parou, Luiz. Mas não vai trocar, não. Ele só vai abastecer. Então vamos ver se ele pega um ritmo melhor, porque o Zilli tá na cola. Nossa, o Zilli tá colado, hein? Vem pra cima, vamos ver a manobra. Quinta marcha, SOS de alta aqui em Curitiba, essa parte do circuito que infelizmente não existe mais, mas virtualmente sim existe. E agora Senna nos boxes. Vem Lucas Senna para fazer a sua parada. Como reza aqui a regra do campeonato. Carlos Gustavo, a gente tem que dar atenção aqui para os nossos amigos do YouTube. Faltando 8 minutos e meio aqui pro encerrar dessa primeira bateria, onde o Batista é o primeiro, ainda não fez a sua parada, nem o Migliorini. Depois Soares terceiro, Zilli quarto, Rizzo quinto, Gabriel Francisco sexto. Pessoal do YouTube participando, muito obrigado pela presença. Eu fico muito feliz de tê-los com a gente. Pra gente aqui, pra mim, pro Carlos Gustavo, pra todo mundo que participa e se empenha para que a transmissão varanda esteja sempre pronta, em pé, todo mundo
mundo da BR League que ajuda demais a varanda também, uma somatória de forças para que a gente chegue até aqui e transmita para você. Muito obrigado, seja muito bem-vindo e se inscreva no nosso canal. A varanda tem uma meta aí de atingir aí os 2.000 inscritos aí até o final de 22. Quem está por aqui é o Rodrigo Rubio, grande Rodrigo, já participando aqui, deixando seu recado, já participando aqui do sorteio do boné da varanda, boné do Lando Norris, com traços assim da McLaren. Depois eu mando aí, Landinho, né? O Landinho Norris. Esse menino promete, hein? Ele aí, a gente vai mandar esse boné pra você. Você mora onde? No Acre a gente manda. Você mora em Roraima, a gente manda. Macapá a gente manda. No Suriname a gente manda também, Carlos Gustavo. Vamos lá, quem tá por aqui é o AJ0877. Vou falar em código, em Alfa Juliette, negativo, oitavo, sétimo. Tempo bom é na varanda. Rodrigo Rubio, Tonon tá aqui com a gente também. O Sarabuchi Steak já ganhou o boné, que é outro. Tempo bom é na varanda. Fauzi Alberto, Cristiano Santos, Tadeu Pan, Giovanni Testoni, um abraço, Giovanni. Adilson Baldin, Marcelo Vicentim, Wolfman tá aqui também com a gente. Aline Calil, equipe Hit Motorsports. Felipe Marques, que é outra caneca, ele é da época da caneca, o Felipe Marques. As canecas vão voltar, viu, devido a pedidos. Essas que você encontra no Mercado Livre são falsas, não adquiram essas, as oficiais são varanda. Também Beatriz Meirelles, Ader Fernando, Matheus Leite, todo mundo aqui participando, deixando o recado. Rafael Vieira, tempo bom é na varanda. O Caito, tempo bom é na varanda. Fauzi Alberto, tempo bom na varanda. Enfim, Carlos Gustavo, uma infinidade de gente participando aqui com a varanda. Muito obrigado, Carlos Gustavo. 6 minutos para o final. Parece que agora os líderes pararam, enfim, fazendo a parada. Vamos ver a reorganização do grid. Vamos ver quem levou vantagem com isso. O Zilli voltando, o Batista também. Depois das paradas, Carlos Gustavo, a situação é o seguinte: Soares é o primeiro, Eduardo Zilli é o segundo, Rizzo o terceiro, Batista é o quarto, Gabriel Francisco é o quinto. Quem vem muito bem na corrida, eu já destaquei, corrida muito bacana, agora figurando na sexta colocação, Gilberto Richa e o Migliorini com aquela estratégia maluca. Ele e o Randro discutiram como fazer, chegaram aqui e vem o Migliorini agora na sétima colocação. Essa, senhoras e senhores, é a primeira bateria aqui em Curitiba da Stock Car V8, campeonato sendo gerido e promovido pela BR League, a maior liga de automobilismo virtual do Brasil. Liga séria, aqui você não vê barbaridade, aqui você não vê mimimi, aqui você não vê conflito de ego, é automobilismo virtual puro, na veia e com muita honra, sendo transmitido aqui pela Varanda Virtual Race, o seu canal de automobilismo virtual, porque tempo bom é aqui na varanda, Gustavo. BOB, a revolução na administração de condomínios. Gaia Consulting, sua TI na mão de profissionais. Texas Burger, o melhor burger da região de Guaraci, no Paraná. Zerbinax, consultoria em design, renderizando sonhos. First Racing Studio, tudo para o automobilismo virtual. Luiz, briga aqui atrás, na 15ª posição, Murilo Leite para cima do Lapenda. Opa, briga bonita, os carros são lindos, hein? É o Murilo Leite que vem com o Chevrolet Cruze, vem para cima do Lapenda, que é o 14º. Valendo aqui as posições intermediárias, o Lapenda que tem patrocínio aqui da Red Bull. E o Murilo Leite, vamos ver se eu consigo pegar aqui o nome da equipe dele. Colocou do lado, hein? Vem rasgando a reta dos boxes aqui em Curitiba. O Lapenda se defende pelo lado de dentro. Murilo tenta o ataque por fora. Cruzaram agora uma manobra muito bacana e assume a 14ª colocação. Ele deu o drible da vaca pra cima do Murilo Leite, Carlos, pra cima do Lapenda, Carlos Gustavo. Excelente manobra da primeira bateria. Murilo Leite na 14ª posição, mostrando um arrojo. Fez bonito, apareceu bonito na tela da varanda. Vai fazer sucesso no YouTube, Luiz. E a varanda tem o faro pras brigas, hein, Gustavo? Isso aí. Tem outra briga bonita aqui, o Nélio Queiroz, piloto varanda, vem se encontrando aqui com o companheiro de equipe, o Rafael Limpe, valendo a 16ª colocação. 2 pilotos da mesma equipe, briga caseira. Vamos ver o que acontece aqui com esses dois, Carlos Gustavo. A briga tá liberada, falei com o diretor da equipe e
falou que a briga está liberada até a terceira etapa do campeonato. Depois eles vão pensar melhor, mas até a terceira etapa do campeonato, briga liberada em todos os pilotos da varanda. Muito bem, tá aí, tá dado o recado. E lá na frente o Eduardo Zilli chegou, hein? Zilli pra cima, valendo a liderança, Gustavo? Valendo a liderança, Zilli a 6 décimos do Soares. Um operário do automobilismo virtual, Eduardo Zilli veio aí garimpando posições, décimo a décimo chegando no Arthur Soares, e agora chegou de vez, a diferença é de meio segundo. Parece que ele só tem um push cada um, Carlos Gustavo. É agora que a gente vai ver, faltando 2 minutos e 20 para acabar, pelas minhas contas, vai dar 2 voltas, vai dar em cima. Talvez abra mais uma, não sei não. Vamos ver quem usa o push na hora certa, se ele só tem um cada um, vai ter que negociar bem. Já começam a encontrar alguns retardatários, vamos acompanhar. Faltando 2 minutos para acabar. Arthur Soares e Eduardo Zilli. É a imagem do momento, Gustavo. Vamos estar de olho neles. Que vale a liderança. Parece que o Arthur Soares devolveu um pouquinho aqui no cronômetro na parte mista do circuito. Estava meio segundo, agora 8 décimos. Vem agora para a curva do Pinheirinho, freada. Uma curva muito técnica para a esquerda. O carro quer escapar de traseira. Tem que ter muita habilidade para fazer isso daí bem redondo. Despejam potência, quarta, quinta, agora vem para o oeste alta. Mergulho para a esquerda, depois curva para a direita, uma pequena reta e a curva zero. E esse é o incrível circuito Raul Boesel, que graças a Deus ainda existe virtualmente, para trazer muita alegria para a gente aqui que ama o automobilismo de uma forma geral. Valendo a liderança agora, vamos ver quem usa o push. Eduardo Zilli vem para o ataque, a diferença é de meio segundo para Arthur Soares, valendo a liderança. Eu acho que é a última volta, hein? Cruzaram em cima. Abrem nos meus cálculos aqui, nos meus computadores Longini Compact, faltando uma volta para o final. Para mim a última volta é essa. Vem na liderança Arthur Soares com seu carro verde Hulk número 8. A meio segundo dele, Eduardo Zilli despejando potência, tirando leite de pedra nesse final, tentando a vitória da primeira bateria. Não há diferença entre os dois, chegou de vez. O Eduardo Zilli, Carlos Gustavo, gastou o push dele. Parece que o Arthur Soares tem mais um para se defender. Vão fazer agora o Pinheirinho. Faz agora pela última vez o Arthur Soares. O Pinheirinho fez melhor. O Eduardo Zilli fez por dentro. Contornou de uma forma mais incisiva, o que faz ele chegar mais perto. 3 décimos a diferença. Vai ser zerado o cronômetro. Vem para o final da bateria da BR League V8 Stock Car em Curitiba. Circuito Raul Boesel. Sim, o grande Raul. Depois a gente fala dele. Vem pra cima, ainda pro ataque, Luiz Eduardo Zilli pra cima do Arthur Soares. Vamos ver se zero o cronômetro, 5, 4, 3, 2, 1. Vem pra vitória, Arthur Soares não perde mais. Opa! Abriu a última volta, Gustavo? Última volta, Luiz, é agora, é possível, no último segundo ele tem mais uma chance. Vamos estar de olho porque ele tem mais uma chance, nem o Zilli acreditou nessa passagem. Mas, meu amigo, eles passaram voando aqui na reta dos boxes. Responde Arthur Soares, mas o Zilli não desiste. A briga bacana também aqui atrás pela terceira colocação entre o Rizzo e o Batista. Mas essa briga que a gente mostra para vocês agora aqui vale a vitória. Como largou bem Arthur Soares, já tinha uma estratégia pré-determinada, largou com push, deu um jump maior na hora da largada, que foi um fator determinante para colocá-lo nessa posição da corrida nesse momento. Passa pelo S de alta. Agora sim o narrador se enganou, fez as contas erradas. Essa é a última passagem da primeira bateria. Entra na curva zero. Ninguém mais tem pneu, ninguém tem mais nada. Vamos ver quem tem garrafa vazia para vender. Vem para vitória. Balançando o carro na reta, pisca os faróis, vence Arthur Soares aqui em Curitiba. Trazendo o Eduardo Zilli em segundo, Batista terceiro, Rizzo quarto, Gabriel Francisco quinto, depois Rincha na sexta colocação. V8 Stock Car aqui em Curitiba, final de prova. Cruz agora Baldinho oitavo, Pissetti o nono, Lucas Seni numa honrosa 10ª colocação, fechando no top 10.
Depois o Guinness é o 11º, o Góis o 12º. Ponciano com o carro do Corinthians na 13ª colocação. Patrocínio forte o Ponciano, hein? Murilo Leite 14º, Lapenda 15º, Nélio Queiroz 16º, Rafa Litti 18º, Jason Silveira 17º, Guilherme Almeida 19º, Oliveira 20º, o Magalhães 21º, 22º Paulo Henrique e Carlos Gustavo. Segunda bateria já encaminhada, teremos Paulo Henrique e Magalhães na primeira fila, Oliveira, Almeida na segunda fila, depois uma terceira fila completamente na varanda, formada por Lipe, Jason Silveira. Carlos Gustavo, as suas considerações para esse final de primeira bateria e a sua expectativa para essa segunda prova. Arthur Soares deu um show, foi esperto, não me surpreende porque é um piloto famoso, conhecido, fortíssimo piloto. Arthur Soares veio bem, fez bonito e levou a primeira bateria, que foi um show. Tivemos poucos acidentes. A gente nem precisou usar o helicóptero da varanda para levar o piloto ali para o hospital. Verdade, né? Ficou... Mas sabe que não pode desligar o helicóptero, né, Gustavo? Tá ligado aqui, tá ligado. E então, assim, só queria falar que essa primeira bateria foi incrível, já dá uma ideia de como vai ser a segunda bateria. O ritmo dos pilotos está muito próximo entre eles, mas claro, quem levou, os primeiros aqui, estão mais rápido e vão largar lá atrás. Então a segunda bateria promete muita emoção para quem está em casa, Luiz. O Fauzi Alberto está dizendo aqui no YouTube, Carlos Gustavo, que foi uma dobradinha da AFR Racing. Fábrica. Depois a gente confirma isso. Fábrica Racing mostrando força aqui na V8 Stock Car. Muito obrigado, pessoal do YouTube. Quer participar aqui com a gente da varanda, concorrendo ao boné do Lando Norris, entregue gratuitamente na sua casa? Ah, meu amigo, escreve aí, ó. Tempo bom é na varanda. No final da transmissão a gente vai sortear o boné para vocês aí, amigos da varanda que nos acompanham nas transmissões. E também peço humildemente a sua inscrição, o seu like, para que você faça parte da família Varanda. Poucos segundos agora para a transição de uma bateria para outra. Esse é um oferecimento da BR League, a maior liga de automobilismo virtual do Brasil. Faça parte você também da BR League. Aqui na descrição do vídeo tem como você chegar até esses caras para fazer parte dessa festa e correr junto com essas feras. Você que curte automobilismo, a imersão no automobilismo virtual é incrível. Por isso que reúne tanta gente, é tão falado, é tão bacana, é uma paixão. E hoje estamos aqui com os V8 Stock Car no circuito Raul Boesel em Curitiba, agora reorganizando o grid por uma segunda bateria, grid invertido, 23 carros alinhados para essa segunda prova. A gente pode esperar de tudo, pessoal, aqui com essa primeira curva e a sequência de S, e muita emoção para acontecer por aqui, Gustavo. É isso aí, Luiz. Todo mundo nervoso, os últimos ajustes nos carros, grid formado. Paulo Henrique vai largar na pole, Luiz. Muito bem, vamos lá, vamos estar de olho. Paulo Henrique da Fast Lap Racing é o primeiro, Magalhães segundo, 30 segundos, sobe a placa dos 30 segundos. Fabiane hoje em Curitiba, já deu uma voltinha lá no centro, já fez as compras, já atualizou aí com a moda da estação. Vem Fabiane aqui da varanda mais uma vez, 15 segundos para a largada, já vejo as luzes, sobe o giro dos motores, expectativa lá em cima, sobe a adrenalina, vai ser dada a largada. Paulo Henrique é o primeiro, Magalhães é o segundo. Segunda bateria da V8 Stock Car BR League, largada da V8 Stock Car em Curitiba, segunda bateria. Paulo Henrique não largou tão bem assim, ficou para trás. A disputa está entre o Magalhães, Oliveira, For White para a primeira curva, todos muito juntos. Vejo o carro do Jason Silveira da varanda por ali também se posicionando. Alguns espalharam, ficaram para trás, mas entre os primeiros aqui passaram. Aqui muitos acidentes aqui atrás. Acho que temos que chamar o helicóptero varanda, Carlos Gustavo. Uma pena, muita gente ficou ali, Luiz. Vamos ver o que aconteceu. Um prejuízo incrível para a varanda com muitos carros, hein? Pois é, a conta do seguro vai dar alta. Vem Pedro Magalhães na primeira posição. Colado nele veio o velocíssimo Guilherme Almeida. Oliveira... Segura o Almeida, hein? Pois é. O Anderson Oliveira vem em terceiro. O Jason Silveira, excelente quarta posição para o Jason, já atrapalhando o Oliveira. O Anderson, hein? Lapenda vem em quinto.
Paulo Henrique é o sexto. Rafa Lippe, piloto varanda, vem aqui na 7ª posição. Vamos ver se vai mais pra frente, Rafa. O Batista vem em 8º. Excelente. Se deu bem o Batista na largada. Luciano nono. Todo mundo junto aqui, Luiz. Não dá nem pra seguir. Carlos Gustavo, o Tyson Silveira é o quarto, ele vem pra cima do Anderson, trazendo todo mundo atrás dele. Rafa Lippe, Paulo Henrique freou mais tarde, o Batista se defende. O Jason tenta de todas as maneiras o ataque pra cima do Anderson Oliveira, valendo a 3ª colocação. Muitos carros, alguns se tocam, um pela grama, uma roda pra cá, outra pra lá, mas lá na frente o bicho tá pegando o Paulo Magalhães, Carlos Gustavo, que largou bem, e assumiu a 1ª colocação, vem trazendo no encalço dele o Guilherme Almeida. Guilherme Almeida vem firme, meio segundo separa o Guilherme da liderança da prova. O Jason é quarto e o Anderson Oliveira o terceiro. Algumas posições perdeu aqui, Batista fora da prova, hein? Se perdeu ali no Pinheirinho, não sei se tomou um toque, ficou para trás. Rafa Lippe já é o 8º, mas a briga aqui na frente tá bem bacana. Jason Silveira vem pra cima, mostra o carro, balança para um lado, balança para o outro, vem na curva 0, vem apontando na reta. Jason Silveira quer porque quer essa 3ª colocação, vai na grama, vai na terra, vai de todo jeito, Carlos Gustavo. Grama virou pista faz tempo pro Jason, ele tá tentando achar um espaço para deixar o Anderson para trás. É uma briga antiga, já se encontraram em outras categorias, vem por fora, Jason, aí é difícil. Agressivo, hein? Agressivo o Jason Silveira. Tá devendo um resultado mais forte. O Jason, piloto fortíssimo, experiente, tá aqui há anos. Agora vai, Luiz. Tá colado, hein? O Anderson já faz um traçado defensivo, o Jason tenta por fora aqui na curva do miolo. Eles se tocam. O Jason tomou a pior, ficou por fora. Com isso dá margem de aproximação do Paulo Henrique e do Lapenda. Vem pra freada do Pinheirinho, faz por dentro o Jason. Espalhou o Anderson, perdeu a freada. Com isso se aproxima de novo o Jason Silveira pela 3ª colocação. Senhoras e senhores, essa é a V8 Stock Car da BR League. Você não está sonhando não, você está vendo um grid lotado com exímios pilotos disputando aqui ao vivo na tela da varanda. O Jason mostra o carro do lado, mostra o carro do outro, vem pra cima. Vamos ver se ele usa o push agora na reta, Gustavo. Agora vai! Agora vai, tá colado, faz o traçado defensivo, vai tentar botar por dentro, vai por dentro, Jason. Vem para assumir a 3ª colocação aqui em Curitiba pela varanda Virtual Races. Trazendo também ali o Anderson Oliveira, faz por dentro, freia mais tarde, um toque entre eles, mas assume a 3ª colocação, Jason Silveira. Faltando 20 minutos para o final da 2ª bateria, ele entra na zona de pódio, Jason Silveira, o melhor carro varanda bem colocado na corrida. Depois o Anderson Oliveira, o quarto, e vem para cima dele aqui o Paulo Henrique. Vem por dentro aqui na curva do miolo. Paulo Henrique aqui da Fast Lap Racing vem para assumir aqui o Anderson. Ficou um pouco desconcertado depois daquela manobra do Jason, perdeu 2 posições. E agora já se encontra com o pelotão atrás dele. Traz ali o Adriano Lapenda, traz o Gabriel Francisco, olho no Gabriel Francisco aqui na varanda da 7ª colocação. Bololô de carro danado. Tá bonito esse grid, como tá bacana essa corrida. E você sabe por quê, Carlos Gustavo? Porque tempo bom é na varanda, Luiz. BOB, a revolução na administração de condomínios. Gaia Consulting, sua TI na mão de profissionais. Texas Burger, o melhor burger da região de Guaraci, no Paraná. Zerbinats, consultoria em design, renderizando sonhos. First Racing Studio, tudo para o automobilismo virtual. E depois de um acidente forte, perdemos Pedro Magalhães. Pedro Magalhães recolheu para os boxes e Jason Silveira assume a 2ª colocação. Guilherme Almeida é o líder da prova, Carlos Gustavo. Esse agora... Sim, pois não. Esse tem pé pesado, hein, Luiz? Ah, tem o pé de chumbo, sabe tudo, hein? Guilherme Almeida, que já figurou também em outras categorias aqui da BR League, como a Multiclass, piloto de alto gabarito. Senhoras e senhores, faltando 19 minutos para o final, essa é a BR League V8 Stock Car em Curitiba, ao vivo na tela da varanda. Você que está acompanhando a varanda no YouTube, deixa eu pegar aqui
o pessoal aqui, que eu não posso esquecer dos nossos amigos, todo mundo aqui junto, acompanhando a varanda, Jaime Boeri, Aline Calil, Cláudio Dantas, Adilson Baldin, Vitor Mars, o Santos 80, todo mundo por aqui, participando com a gente aqui nas mensagens. Se você quiser ganhar um boné exclusivo da varanda, é só escrever aí no chat Tempo Bom é na Varanda. Vai aí, com certeza tá participando com a gente, deixando o seu like, a sua inscrição, e vai estar concorrendo ao boné do Lando Norris, entregue gratuitamente na sua casa. Você é o nosso amigo, sempre acompanha as corridas aqui pela varanda. Carlos Gustavo, parece que o Zilli, Queiroz, pessoal parando nos boxes já no início da janela de pit, Gustavo. Pois é, para tentar voltar numa parte, num trecho sem muita gente para atrapalhar, porque eles são rápidos, quem sabe parar logo no início permita que eles façam várias voltas mais rápidos e recuperar essa posição, porque largaram lá atrás, não é nada fácil. Então quem sabe com essa alternativa de parar cedo, eles se dão bem. A briga tá boa, Gabriel Francisco em quinto, Jason Silveira é o segundo, todo mundo meio que colado aqui, Luiz, está incrível de acompanhar. Atrás do Gabriel Francisco tem o Oliveira, Baldin, Lipe, Guinness, Leite, todo mundo junto. Na verdade, agora o Guinness veio pro box, o Lapenda também, as posições se invertendo agora, mas o Gabriel Francisco vem muito bem nessa segunda bateria. Ele largou lá atrás, né? Deixou muita gente para trás. Se ele acertar a tocada dele aqui, ele pode ameaçar os primeiros. Ele que está aqui nas minhas contas, 6, 7, 8, ele está a 9 segundos do Almeida. Tem muito trabalho na pista, mas ele tem como tirar. Escorregou, se ferrou. Gabriel Francisco pegou a zebra ali, não deu certo, não deu bom para ele. Perdeu a posição, caiu para sétimo. E a briga continua aqui. O Lipe vem para cima agora, hein, Gustavo? É isso aí. É Lipe, Baldin, Oliveira, todo mundo junto. Oliveira, Anderson Oliveira, um Toyota Corolla 88. Depois temos o Guilherme Baldin e o Rafa Lipe. Parece que o Rafa já tem mais confiança nessa segunda bateria, hein, Gustavo? É verdade, treinou pouco o Rafa, estava com outros compromissos, mas foi pegando a mão do carro durante a prova e vem agressivo na segunda bateria. Rafa Lipe na sexta posição. Então vamos passar, e já vem pro pit, Rafa Lipe. É uma estratégia interessante, né? Não, é o Jason que vem. O Jason, sim. É o Jason. Faltando 11 minutos pro pit fechar, 16 minutos pro final, Carlos Gustavo. O grid da varanda, com o grid passando, as brigas vão se achando, Carlos Gustavo. É isso aí, dando foco no carro do pessoal, para aparecer todo mundo na tela da varanda. Vem Guilherme Almeida em primeiro, Paulo Henrique vem na segunda posição, Guilherme Baldin vem em terceiro, de olho nele. O Oliveira, Anderson Oliveira, vem na quarta posição. Murilo Leite, o dono da manobra da noite, vem na quinta posição. Migliorini vem em sexto. Rafa Lipe vem na sétima posição. Cleiton Góes é o oitavo. Em nono vem Arthur Soares, outro velocíssimo. Vamos ver se sobe no grid aqui. Pissetti vem em décimo. Jason Silveira, 11º, já parou. Ponciano, 12º. Opa, a briga tá boa. É Ponciano com Eduardo Zilli. Eduardo Zilli deixando o Ponciano para trás. Pegamos na hora. Os dois colados aqui, fazendo bonito. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! É isso aí. Gabriel Francisco vem na 14ª posição. Complicou para ele. Guinness, 15º. Riso, 16º. Gilberto Rincha, o 17º. Lapenda, 18º. Nélio Queiroz, 19º. Cabral, 20º. Lucas Ceni, 21º. E o Batista, 22º. Briga pra tudo quanto é lado, Luiz. Carlos Gustavo, quem veio que nem uma bomba pra cima aqui foi Guilherme Baldin e Murilo Leite, hein? Murilo fez uma manobra bonita, deixou os pilotos para trás, ele figura agora na quarta colocação. E o Paulo Henrique, que brigou demais aqui nesse começo de prova, acho que ainda não veio para os boxes, é o segundo colocado. Guilherme Almeida tem 9 minutos ainda para vir para os boxes. E já abriu 8 segundos. Sim, faltando 14 minutos para o final dessa bateria. Ele vem construindo a sua vitória, Carlos Gustavo. É verdade, é claro, ele ainda não parou, o Jason estava lá com ele. Vamos
ver quando ele voltar o que acontece. Vamos dar uma olhada no Jason, tá em nono, tá com pista livre na frente, ninguém tá atrapalhando ele, é hora de fazer tempo bom, sabe por quê, Luiz? Porque tempo bom é aqui na varanda. B.O.B. A revolução na administração de condomínios. Gaia Consulting, sua TI na mão de profissionais. Texas Burger, o melhor burger da região de Guaraci, no Paraná. Zerbinax, consultoria em design, renderizando sonhos. First Racing Studio, tudo para o automobilismo virtual. É isso aí, a briga tá boa, hein? Guinness, Ponciano, Riso, todo mundo colado aqui pela nona posição, Luiz. Olha, o Ponciano fez uma freada bacana. Ele tá entre o Riso e o Guinness. O Ponciano tem uma pegada na corrida muito boa, vem se destacando entre os demais, hein? Depois da frente, imediatamente, tem mais 2 carros varando ali com o Jason e o Gabriel Francisco. E o Zilli na 8ª colocação vem pra cima, agora apertando demais o Jason, Carlos Gustavo. Pois é, briga de gente grande, é bom não meter a colher. Essa foi boa. Vamos ver como é que se defende o Jason Silveira e o Eduardo Zilli. A varanda sob ataque, Carlos Gustavo. Pois é, Luiz, a varanda, equipe de transmissão, equipe de pilotos e tudo mais que for aparecendo pela frente. A varanda é um juntado de pessoas legais. E é um apanhado de pessoas legais, e é por isso que a gente vai se divertindo por aqui. E vem Eduardo Zilli on-board com ele, Luiz. Vamos lá, imagens on-board de Eduardo Zilli no ataque para cima do Jason. Isso vale a 6ª colocação dessa prova, que é a 2ª bateria da BR League com a V8 Stock Car em Curitiba, circuito Raul Boesel. E o pessoal do YouTube, hein? O pessoal do YouTube participando, muita gente aqui querendo o boné do Lando Norris que a varanda vai mandar gratuitamente para o sorteado aí no final da prova. Pessoal firme e forte aqui com a gente, meu muito obrigado. Eu peço humildemente a sua inscrição. Se você já é inscrito, compartilhe esta corrida. Agora o Zilli fez por fora ali, Carlos Gustavo teve a preferência na manobra, deixou o Jason para trás. Eduardo Zilli é o novo 6º colocado, Gustavo. Fez bonito, decidido, tá treinado, vem pra cima Eduardo Zilli, Luiz Eduardo Zilli, o Dudu, vem na 6ª posição. Grande Dudu. Carlos Gustavo, o Rafa Lippe é o 4º, fez uma volta agora 1:14.0. Nas minhas contas aqui ele tem mais 5 push to pass para usar. Tá bem tranquilo na corrida, ele tá numa diferença boa entre o Baldin e o Migliorini. Quem surpreendentemente vem aqui, surpreendentemente não, porque é um exímio piloto, corre em várias categorias. O nosso querido amigo Rafa Migliorini, direto do Espírito Santo para o Brasil e o mundo com seu carro azul e preto. Ele é também da Fábrica Racing. Vem bem na 3ª colocação, vem tranquilo e calmo por aqui. A diferença entre os 5 primeiros se acalmaram por aqui. Depois é só briga, hein, Gustavo? Pois é, Jason, a briga é Jason, Gabriel Francisco, os 2 da varanda, tá liberado a briga. Será que, como é que vai ser isso, hein, Gustavo? Vamos estar de olho nisso. Vamos estar de olho nisso, não é porque a gente é da varanda, mas é a briga do momento. Tem mais algumas brigas ali atrás, Eduardo Cabral lá no final do grid teve problemas, ficou para trás. Luiz, a briga tá aqui e vamos acompanhar, mas eu acho que tá na hora deles pararem, não tá não? Tem mais 4 minutos, acho que o Jason já parou. Vamos estar de olho aqui para saber quem já fez a parada, quem falta vir para os boxes. A corrida rolando, muitas disputas. E essa briga aqui do push to pass aqui faz a diferença. 9 minutos para o final. Guilherme Almeida é o primeiro, Paulo Henrique é o segundo, Migliorini é o terceiro. Eles são os 3 primeiros dessa 2ª bateria da V8 Stock Car pela BR League, ao vivo aqui na tela da varanda. Eu acho que o Gabriel Francisco, Carlos Gustavo, passou o Jason e vem agora tentando a aproximação aqui para cima do Zilli.
tá de olho no tempo de volta. Vou ver se o Francisco consegue pelo menos aqui a 6ª colocação. É isso aí. Gabriel Francisco e o Zini já se encontraram antes, se respeitam, conhecem o talento um do outro. E é muito legal acompanhar a briga deles na pista. Não é sempre que a gente tem dois pilotos desse calibre disputando curva a curva aqui. Vamos ver se o Gabriel Francisco consegue chegar. Durante os treinos ele não tinha ritmo para acompanhar o Zini. Ele era muito rápido na volta rápida, na classificação, mas em ritmo de prova o Gabriel estava apanhando um pouquinho do Zini. Acaba de fazer a volta um pouquinho melhor, mas melhor, né? O que eu ia falar, o Zini fez 1:13.6, Gabriel Francisco fez 1:13.4, tirou 2 décimos nessa volta. Pois é. E aqui atrás o 10º, o Ricardo Rizzo para cima do Guinness, que está para cima do Jason. O Jason vem perdendo desempenho, começa a se formar um pelotão atrás do Jason. Parece que o Jason pegou a Soares numa zebra ali, Gustavo, que foi fato determinante para o desequilíbrio do carro dele, Gustavo. Pois é, Luiz. E um dado ruim é que essa pista em 2022 começou a ser demolida. Então você que nunca correu aqui, a sua chance no automobilismo virtual, entre em contato, na descrição do vídeo a gente tem todos os contatos da Liga, do canal Varanda. Entra, vem correr com a gente, porque só aqui tem Curitiba, Luiz. É isso aí. E vou te dizer mais, hein? Tem um piloto Varanda aqui na zona de pódio, veio para os boxes Paulo Henrique e Migliorini, e Rafael Lippe assumiu a 2ª colocação furtivamente. Nem agora aqui na 2ª colocação, eu não sei se ele já fez a sua parada, eu acredito que não. Mas ele tenta um overcut para cima aí do Paulo Henrique e do Baldin nesse momento. O Zilli também agora aparece na 5ª colocação e Gabriel Francisco é o 6º. Eduardo Zilli vem para cima do Baldin agora, Gustavo. Outros dois pilotos gigantes que se conhecem, se respeitam, mas quando fecha a viseira, meu amigo, aí não tem dessa. O cara vem pra cima e Eduardo Zilli vem pra cima do Baldin. Ah, Gustavo deu uma traseirada ali, o Zilli segurou na unha. E o Baldin, exímio piloto, se mantém ali na frente dele na 4ª colocação. Aproveitando essa briga bonita, pois não, Gustavo? Migliorini deixando o Gabriel Francisco pra trás. O Migliorini é 6º, o Gabriel Francisco é 7º, hein? Deixou na pista, fez a ultrapassagem. Rafa Migliorini, Rafa que tem muitos anos aí de automobilismo virtual, dos principais pilotos aí em todas as ligas e também na SJK. Grande abraço para todos os amigos da SJK, pro Cancro, lá pro Loiro, pro Riobo, pro Cagiano, os do Flores, todos eles. Vocês estão sempre guardados aqui no coração. O Gabriel Francisco quer dar o troco, Gustavo. Eu também tentaria, põe isso por dentro, on-board com o Gabriel Francisco. Não, mas você tem toda essa habilidade, Gustavo? Pelo menos na frente do meu companheiro de equipe eu tô andando. Fala, Gustavo. Deixa pra lá. Não é pra expor aqui, né? Já deu rolo na rede social outro dia, vamos ficar quieto. Vamos ver, a disputa tá bonita, tá bacana. E vou avisar de novo os nossos amigos aí do YouTube. Se quiser participar com a gente, escreve aí no chat. Tempo bom é na varanda. Vai estar concorrendo ao boné do Lando Norris aí no final da prova. 5 minutos pro final, hein? E agora vai ser fechado os boxes, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Fechado os boxes, Carlos Gustavo. Quem parou, parou. Quem não parou, não para mais. Faltando 5 minutos pro final, Carlos Gustavo. Stock Car V8 aqui no Raul Boesel em Curitiba. Vamos passar o grid, Luiz. É a hora de passar o grid nesse finalzinho de prova, Gustavo. Vamos lá. Vem o velocíssimo Guilherme Almeida na primeira posição. Depois de 16 voltas, já abriu 6 segundos para Paulo Henrique, que vem em segundo. Eduardo Zilli com o Baldin, briga boa. Passou, hein? Passou, Zilli é terceiro. Zilli faz bonita manobra. Manobra da segunda bateria é do Zilli. Vem Eduardo Zilli na terceira posição. Guilherme Baldin é o 4º. Gabriel Francisco é o 5º. 6º para Migliorini. Opa, Gabriel deixou Migliorini para trás. É isso mesmo, confirmado, mas o Migliorini quer dar um troco. Tenta por fora, briga boa. Vamos seguindo por aqui. Jason Silveira é o 7º. Marcelo Guinness é o 8º. O Rizzo vem em 9º.
Ponciano é o 10º. Rafa Lippe, depois da parada nos boxes, caiu para 11º. Ele estava em segundo. Você vê como é competitiva a Stock Car V8 da BR Liga, uma das maiores ligas de automobilismo virtual do Brasil. Gilberto Rincha, 12º. Opa! Escapa Gilberto Rincha, faz bonito na tela da varanda. P7 plástico. Arthur Soares deixou ele para trás, virou 12º. Gilberto Rincha, 13º. O P7 vem na 14ª posição. Murilo Leite é o 15º. Clayton Boys vem na 16ª posição. Oliveira, 17º. Lapenda, 18º. Eduardo Cabral, 19º. Lucas Sene, prova para esquecer do Lucas Sene, 20º. O Batista, 21º. E Nélio Queiroz, mal falamos dele. Nélio Queiroz não se encontra no Stock Car. Vem na 22ª posição, Luiz. Muito bem, o grid passado, 2 minutos e 50 para o final da prova. Os amigos do YouTube aqui curtindo a corrida com a gente. Cíntia Rodrigues, tempo bom na varanda. Os nossos amigos lá, o meu amigo Ademir, diretamente de Massachusetts, acompanhando aqui a gente. Mandar um abraço pro grupo lá dos amigos do Rádio Controle. Grandes, o pessoal que faz a corrida no Rádio Controle é incrível. E o Demir tem um Porsche laranja que ganha de todo mundo. Demir ali comanda o Rádio Controle lá em Massachusetts. Ele e seus amigos, Carlos Gustavo, muito legal as corridas dele também. Um dia ele vai chamar a gente para narrar as corridas dele lá também do Rádio Controle, se Deus quiser. E a gente vai em loco, hein? O Fausto Alberto está por aqui. O Felipe Godoy mandou um super chat aqui de R$27,90. Que feliz que eu fiquei agora, e já vai pagar a pizza aqui no final. Dizendo promoção para os varandeiros, indicando a BYD no seu condomínio. Você ganha a inscrição da próxima temporada. O seu condomínio pode ganhar até R$500. BYD, grande parceira aqui da BR Link e também da varanda. Henrique Machado também de olho aqui na transmissão. Pedro Magalhães, que teve aquele desconect, diz que vai trabalhar melhor para a próxima prova, para vir mais afiado. Vitor Hugo por aqui também. Jaime Boeri. Meu amigo Russo aqui mandando mensagem aqui também no chat. Muita gente assistindo, muito obrigado. O Tonon tá aqui também por aqui. Grande o menino Tonon, também já figurou bastante aqui na tela da varanda e ajudou muito a varanda a chegar aos 1.000 inscritos. Eu lembro daquele dia, Carlos Gustavo, os amigos do Tonon ajudando a varanda. 1 minuto pro final. Ainda dá tempo de você participar, hein? Escreve aí, tempo bom na varanda. Pode ser em russo, hebraico, pode ser em chinês, pode ser aí em coreano, pode ser do jeito que você quiser. Tempo bom na varanda, você vai estar concorrendo ao incrível boné do Lando Norris, entregue pela varanda gratuitamente na sua casa. Esteja você aonde estiver. Vai ser zerado o cronômetro. Guilherme Almeida construiu a vitória com muita autoridade. Eu queria as suas considerações, o seu comentário, Gustavo, para a tocada do Almeida nessa segunda bateria. Muito bacana. O piloto se destacou demais numa concentração ímpar nessa corrida final da V8 Stock Car em Curitiba, Gustavo. Ele não teve muita sorte na primeira bateria, mas fez bonito na segunda bateria, de ponta a ponta, vem fazendo o dever de casa. Guilherme Almeida, um cara muito legal, conversei com ele durante a semana, realmente dedicado, um apaixonado por automobilismo. Vem Guilherme Almeida em primeiro, muitas brigas acontecendo, acidente com Jason Silveira aqui atrás, Miorini também, tudo mudando no meio do pelotão, mas a gente não pode deixar de pegar a vitória do Almeida. Mas pra trás o bicho tá pegando fogo, Luiz. Nossa, eu tô vendo aqui o Lippe envolvido, Migliorini, Ponciano. Uma briga varanda agora aqui, espalha o Rafael Migliorini perdendo. Guilherme Almeida posições. Vem pra vitória. Vem pra vitória, Almeida, na reta dos boxes, não perde mais. Guilherme Almeida vence a segunda bateria em Curitiba, circuito Raul Boesel. Fez bonito a concentração ímpar, bacana a largada, se manteve na primeira colocação, abrindo demais, é o grande vitorioso da segunda bateria. Paulo Henrique é o segundo, Cílio é o terceiro, Valdir é o quarto, Francisco é o quinto, Riz é o sexto, Diniz é o sétimo, Ponciano é o oitavo, Soares o nono, Rafa Lippe é o 10º, Rincha 11º, Jason Silveira 12º, Migliorini 13º, Leite 14º, Góes 15º, 7, 16º, Oliveira 17º, Lapenda 18º, Sene 19º, Cabral 20º, Baptista 21º,
Nélio Queiroz, 22º, Daniel Vinícius, Paulo Magalhães, Pedro Magalhães, infelizmente, abandonaram a prova. Final de prova aqui em Curitiba. Esta é a V8 a V8 Stock Car da BR League, ao vivo aqui na varanda. Carlos Gustavo, as suas considerações para esse final de prova. Um final de prova incrível, o Almeida deu um show e no meio do pelotão muita coisa aconteceu. Você pode ver que a distância do Ponciano para o Guinness foi de 60 milésimos. Então muita coisa foi acontecendo no meio do pelotão na última volta, o que mostra a competitividade da categoria. Então, de parabéns. Da próxima vez eu quero estar na pista e vamos seguindo para as entrevistas, Luiz. Vamos lá, senhoras e senhores, o pessoal já se aproximando aqui, já se achegando na cabine varanda de transmissão. Pessoal de casa também aqui, rapidinho a gente vai passar as entrevistas, depois a gente aqui já sorteia o boné. Ou a gente já pode fazer isso já, Carlos Gustavo, ou vamos ouvir os pilotos primeiro? Enquanto você confere todo mundo que escreveu tempo bom na varanda, eu vou falando aqui e aí a gente faz o sorteio depois, pode ser? O Wolfman escreveu em hebraico, aqui em árabe, tempo bom na varanda. Vixe. Pode ser sim, Gustavo. Vou deixar a palavra aqui com o mestre de cerimônia da varanda, Carlos Gustavo, trazendo a palavra dos pilotos que participaram desta incrível estreia da BR League com a V8 Stock Car em Curitiba. Não podia ser melhor do que... Não tinha autódromo melhor para a gente ter essa estreia. Foi muito bacana a corrida, muitas alternativas. Parabéns a todos. Carlos Gustavo, a palavra é sua. Beleza, Luiz? Boa noite, pilotos. Vamos começar aqui o papo, sem muita sequência. Quero falar com o velocíssimo Arthur Soares, que levou a primeira bateria. Boa noite, Arthur. Conta pra gente como é que foi sua estreia aqui na Stock V8 e o que você achou das duas baterias. Boa noite, Gustavo. Cara, sua voz é icônica, bicho. A transmissão não é a mesma sem você. Obrigado, cara. Cara, eu fiquei muito feliz com a primeira bateria, né? É uma primeira bateria, assim, eu me surpreendi porque, assim, eu tive uma estratégia que a gente treinou com a equipe de lançar o push na largada. Isso acabou me deixando com um push de vantagem na frente de todo mundo, diríamos assim, né, entre aspas, né? Então, foi uma estratégia boa. Isso me fez largar bem na frente. Aproveitar também que o velocíssimo também, Gabriel Francisco, que é digamos assim, que um dos caras mais perigosos, entre aspas, não conseguiu largar tão bem assim. E aí eu achei que ele ia usar o push também, mas eu digo, vamos lá, se ele vai usar, eu vou usar também. E aí deu bom, cara. Foi de ponta a ponta. Antes da primeira curva eu já estava em primeiro. E aí consegui segurar sem erros, né? Porque assim, qualquer erro ali era crucial. O Zilli estava muito rápido na minha frente, na minha traseira. E assim, eu fiquei muito feliz, né? E na segunda bateria, né, cara, aconteceu algumas coisas ali atrás que, enfim, eu não vou nem comentar, mas é isso. No geral, assim, achei muito competitivo, principalmente que a gente tá falando de uma Liga Pro, né? Eu acredito que é a primeira Liga Pro mesmo, assim, da BRL, que está separado entre categorias. Se eu tiver errado, me corrija, mas acredito que é a primeira. E, assim, o nível, a régua da galera é muito alta, entendeu? Tivemos pessoas aí que fizeram 400 voltas, entendeu? Então, assim, o nível é altíssimo. Então, não é só um troféu, é uma moral que você ganha em ter participado do Campeonato Pro. Eu acredito que o nome Pro, ele se refere a muita coisa, né? Se refere a respeito dos pilotos entre si, se refere a vitória, ou enfim, ou ter participado de um campeonato Pro, onde tem pessoas que são os melhores tempos da liga. E é isso, muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, meus parabéns. Vamos falar aqui com um cara que está escrito, eu não sei o nome dele no Discord, mas está aqui para falar, que é o Álamo. Boa noite, Álamo, quem é você? Boa noite, sou o Adriano Lapenda. Ô Lapenda, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Conta pra gente aí como é que foi sua prova hoje. Eu pequei muito na minha estratégia, sabe? Primeiro campeonato aqui que eu tô correndo na BRL, foi muito bom sinal, eu queria agradecer aí os organizadores, muito bem organizado. Mas eu larguei muito bem e pequei as duas baterias na minha estratégia, cara. Não consegui compor. Então venha mais preparado para a segunda bateria, para a segunda prova, já viu como é que funciona e isso. A gente espera que você vá melhor na próxima.
Abraço. Beleza. Vamos falar agora com o nosso amigo Paulinho. Paulinho tá aqui na varanda. Boa noite, Paulinho. Conta pra gente como foi segurar o carro aí durante 25 minutos, 2 baterias. Boa noite. Boa noite. Então, na primeira bateria ali eu sofri um pouco, logo na largada, um pouco não, né? Fui bem prejudicado, fiquei sanduichado, acabei tomando uma porrada e ficando enroscado. Consegui voltar pra pista e fiquei ali andando, né? Só pra cumprir a tabela. E na segunda corrida, tentei fazer o máximo que podia, acelerar o máximo que pude, mas que nem eu vi o pessoal fazendo aí, usando o push logo na largada, dá muita vantagem. Eu larguei em primeiro e depois da experiência da primeira corrida, eu decidi deixar o pessoal passar e depois, conforme formasse o trilho, eu fosse recuperando, e foi o que aconteceu. Agradecer todo mundo aí na torcida, nossos patrocinadores aí. E é isso, bora pra próxima que nós vai vir mais forte. É isso aí, parabéns. Vamos falar agora com Dudu Zilli, piloto forte, experiente, muitas brigas nas 2 baterias, deve ter se divertido de montão. Boa noite, Dudu. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Varanda. Realmente, cara, foram 2 baterias muito divertidas. Muito cansativas as 2 e muito divertidas. Primeira bateria, acabei conseguindo imprimir um ritmo forte, acompanhei ali o Arthur praticamente durante a prova toda. A gente estava mais ou menos no mesmo pace de corrida, então foi andando meio junto ali, mais ou menos 1 segundo, 6 décimos de diferença, uma prova excelente. A segunda bateria, largando lá de trás, teve uma confusão ali na primeira curva. Depois eu vi que ficar andando no meio do pelotão ali com a galera ia acabar perdendo muito tempo. Resolvi fazer o meu pit stop bem cedo, o que foi muito bom. Consegui subir ali do 14º lugar que eu estava na hora da parada e terminar ainda num pódio, pegar um P3 aí na segunda bateria. Foi muito legal. Queria agradecer muito a BRL e o Henrique pelo esforço, toda a equipe da BRL e toda a equipe da Fábrica Racing aí, que veio treinando forte aí durante essa semana, com estratégia, com setup, com tudo mais. É isso aí, a briga vai ser boa, vai ser incrível de acompanhar as 6 etapas, meus parabéns. Vamos falar agora com o nosso amigo Rogério Batista. Boa noite, Rogério, conta aí o que você achou da pista, do carro e principalmente dos pilotos que você dividiu curva. Boa noite. Boa noite a todos. Foi uma corrida muito cansativa. Na primeira bateria eu consegui largar bem. Consegue falar um pouco mais alto? Estou falando no meu microfone, que é um pouco baixo, mas eu estou falando aqui. Eu consegui fazer uma boa largada. Eu cheguei a estar em segundo na primeira bateria, aí eu cometi uma escapadinha de pista. Aí eu perdi a segunda posição, me mantive em terceiro, tentei fazer a parada o mais perto do fim possível. Fiquei em primeiro, mas aí quando eu voltei em quarto. E com o companheiro, com o Ricardo Reis, em terceiro, a gente conseguiu passar no final, terminar em terceiro. A segunda bateria foi muito complicada, eu fiz uma outra largada muito boa. Eu larguei de 18º, passei em 8º na primeira volta. Mas aí no meio do bolo acabei espalhando e tomei um back to pits do Real Penalty no meio da terceira volta, e aí foi só continuar a corrida para terminar. Não tinha muito o que fazer mais, já tinha tomado uma volta. Mas agradecer todo mundo, a equipe, a ATPower. Tem 6 meses que a gente montou a equipe e a gente já está conseguindo andar junto com essa galera que anda não sei quantos anos no AV. Então, dar os parabéns também para o Guilherme, que ganhou a segunda bateria. Agradecer a MRS Móveis, o Rogério Batista Joias Autorais e a Player Point pelo apoio. E valeu, muito obrigado e vamos para a próxima. É isso aí, meus parabéns. Seja bem-vindo na varanda, seja bem-vindo na BR League. E daqui 15 dias a gente conversa mais. Vamos falar agora com o cara que não deu chance para ninguém na segunda bateria, o pé direito pesado, Guilherme Almeida. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Luiz. De novo aqui com vocês, prazer aí.
Cara, que corrida. Tô derretendo aqui, cara. A corrida foi punk, bem puxada. Eu vinha conversando até algumas vezes com você, né, Gustavo, em particular, que eu tava sofrendo com o carro. Primeira corrida eu larguei em 17º, acabei pulando até para 10º, mas acabei me envolvendo num acidente, o piloto rodou na minha frente, não consegui desviar. Na segunda bateria larguei em 4º, consegui largar muito bem, eu pulei para 2º na largada e eu vim toreando o primeiro, pressionando, não lembro quem era o piloto, tava extremamente concentrado e acabei forçando ele, ele acabou cometendo um erro. A início eu mantive uma diferença aí de 6, 7 segundos, então eu fui só administrando, fui mantendo, foi uma corrida assim sem erros, né, então fui mantendo um pace bem regular, deixei para parar bem no finalzinho para evitar que de repente alguém me passasse, eu tivesse que disputar na pista, e cara, tá aí, conseguimos ganhar outra, tô felizão, hoje foi inesperado mesmo, mas tô felizão aí, fazendo um trabalho legal dentro da liga aí, com a T-Power, com a equipe como um todo, e vamos que vamos, cara. Tempo bom é na varanda, mas na T-Power também vem tempo bom. Eu tô vendo. Meus parabéns. Obrigado, cara. É isso aí. Vamos falar com o Henrico Machado, o cara que organiza todo esse campeonato, toda a liga da BR League. Não é fácil, é muito trabalho durante todos os dias para gerenciar, organizar, colocar todas essas feras na pista. Boa noite, Henrico, é com você. Boa noite, Gustavão, Titus. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês nessa transmissão. Parabéns aos pilotos do pódio. Sem exceção, só fera. Eu estava assistindo aqui toda a transmissão. Impressionante a qualidade dessa galera. Eu quero agradecer, como sempre, primeiro a Deus por esse projeto estar dando certo, esse projeto BR League, com a parceria imprescindível da Varanda, da Clube Stock, que são os nossos irmãos queridos do coração. A gente costuma dizer que é uma coisa só. Estamos todos ali nesse barco, remando juntos para que dê certo. A todos os pilotos que estão no grid, porque liga sem piloto não adianta, né? Você fazer o trabalho que for. Se você não tem pilotos que confiam no trabalho, que fazem o show que fizeram hoje na pista, de nada adianta. Então, muito obrigado a eles. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e apoiadores, que são realmente parceiros, estão com a gente para tudo e nos ajudam a crescer demais. Mais uma estreia bacana, Gustavão, capitaneada pela Varanda, uma estreia bacana da nossa V8 Racing, né, da nossa Stock, que os pilotos honraram o trabalho que a gente faz nos bastidores, como você falou, realmente é muito trabalhoso. Eu quero agradecer também a equipe da organização, o Cris Santos, o Gui Zerbinati, o Baldin, e todos os nossos colaboradores também, porque lá nos bastidores muita gente nos procura para ajudar com setup, com sugestões. Eu falaria aqui a noite inteira de tanto colaborador que a gente tem, pessoas, amigos queridos que estão na pista e outros não, que nos ajudam a fazer esse trabalho. Eu agradeço a Deus por ter colocado todo esse time junto comigo nesse projeto, porque senão não daria certo não. Eu agradeço. Amanhã a gente tem a estreia de outra categoria sensacional, que é a Alpine Cup, muita gente bacana na pista. E mais uma vez, obrigado, Varanda, porque tempo bom é na Varanda. Muito obrigado, Henrico. Então amanhã temos Alpine às 8h45, é isso? Isso. Então esperamos todos vocês aí que estão em casa para acompanhar amanhã outra categoria. Também outra categoria incrível, que anda todo mundo junto. Vai ser incrível de acompanhar. E agora vamos falar aqui com o nosso amigo Luiz Fernando, que vai sortear o boné, Luiz. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Henrico, pela confiança. Obrigado, Arthur, pilotos, vencedores, os participantes. Foi muito legal a corrida, cheia de disputas, cheia de altos e baixos. São pilotos escapando, ultrapassagens, disputas, push to pass, várias variáveis. Meu gato tá aqui agora participando comigo aqui também, o Xaninho Will participando aqui. E eu tenho aqui, depois do lance aqui, enquanto o Gustavo conversava com a galera, eu já alimentando aqui o sorteador aqui, que o Zerbinati me orientou a usar aqui, que era para baixar, e já vou fazer aqui apertando o botão, valendo agora a galera assistindo em casa, valendo o boné do Lando Norris. Como é que é, Gustavo? London. Não tem aquela música London? Tem, Paulo Ricardo. Bons tempos, eles lotavam ginásios.
O Henrico tocou com eles, abriu com eles. Não é da época, não. Talvez não. Depois outra história. Vamos sortear agora o boné Varanda ao vivo aqui, a BR League. Essa estreia sempre nas estreias a gente sempre traz um brinde aqui para os nossos telespectadores da Varanda. E agora o boné do Landinho Norris entregue gratuito na sua casa. Vai para... Tá aqui, Marcelo Vicentim, às 21h13, mandou: tempo bom é na Varanda. Parabéns, Marcelo Vicentim. É só entrar em contato aí com o Gustavo Marques no e-mail que compõe aí a descrição desse vídeo no YouTube. Você acabou de ganhar o boné do Lando Norris, presente aqui da Varanda para vocês, nossos amigos aqui, telespectadores. No mais, deixa um abraço para todos. Meu muito obrigado à BR League pela oportunidade. Muito obrigado, Carlos Gustavo, que deixa a Varanda sempre pronta para a transmissão, trazendo som e imagem diretamente da Baixada Santista do Brasil para o mundo. Um abraço para todo mundo que acompanhou a Varanda até agora, o pessoal que está fora do Brasil, nossos amigos do Japão, nossos amigos dos Estados Unidos, nosso amigo Demir, que está lá em Massachusetts, lá dos Rádios Controles também acompanhando a Varanda. Muito obrigado. Obrigado você que ficou até agora esperando o sorteio. A próxima tem amanhã tem sorteio outra vez, amanhã tem a Alpine Cup, a estreia, então tem mais um boné Varanda sendo sorteado amanhã também. É só você ficar de olho aqui na nossa transmissão, você vai estar concorrendo outra vez. Muito obrigado a Deus pela oportunidade, um abraço forte a todos e lembrando, tempo bom é aqui na Varanda. Até amanhã com a Alpine Cup, se Deus quiser. Tchau, tchau.